Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 11 de Zacarias. Vamos começar orando e é isso, deixar Deus conduzir, que eu nem sei direito o que falar deste capítulo, mas vamos lá. Amém, Jesus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por mais essa palavra, Deus, por mais uma semana aí concluída, Deus, em sua presença. Abençoa a sexta-feira de cada um, final de semana, seus momentos de lazer, Pai. Em nome de Jesus, que cada um, Deus, escolha um ambiente propício, apropriado, sabe, Deus, esteja ali onde caiba o Teu Espírito Santo, onde nós te convidamos, onde o Senhor será bem-vindo, que nós nos afastemos de tudo aquilo, Deus, onde a Sua presença ali não cabe, sabe, Pai, em nome de Jesus, é o que eu oro, que eu te peço, colocamos diante de Ti nossos pensamentos, nosso coração, ainda que queiramos muito algo, em nome de Jesus, Pai, nos afasta, nos fortalece, firma o nosso coração em Ti, para que possamos fazer as escolhas que o Senhor tem para nós. Que nós oramos, Te pedimos, consagramos a Ti este momento, coloco diante de Ti a leitura deste capítulo de hoje, nos faz entender e compreender e aplicar em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Então vai dizer assim no capítulo 11. Líbano, abra suas portas, para que o fogo acabe com os seus cedros. Chorem pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Baçã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do Rio Jordão foram derrubadas. Aí, se a gente vai lá para a referência no rodapé da página, vai falar que essa analogia, né, entre árvores era feita para ali os governantes, as pessoas da alta classe, as pessoas que tinham ali suas obrigações com o povo e não estavam cumprindo. Então aqui Deus estava dando essa sentença de que aqueles que pareciam grandes e poderosos iriam cair. Então continua no versículo 4. O Senhor, meu Deus, me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam, e depois que vendem a carne, dizem: graças a Deus, ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Estes arrasarão o país e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões. Um eu chamei de bondade e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. Em um mês acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram os que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas e que as que sobrarem comam umas às outras. Depois peguei o bastão chamado bondade e o quebrei como sinal que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, se não, não paguem.
e eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: põe este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois, quebrei o segundo bastão chamado União, como sinal de que estava sendo desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: agora faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai do mau pastor que abandona o rebanho, que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada, que o braço fique paralisado e o olho fique cego. Então, é isso, capítulo 11. Então, vamos lá. Então, no início, Deus começa ali fazendo essa analogia entre árvores e depois o Senhor fala para Zacarias o seguinte: seja um pastor, tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Eu nem lembro qual era o ofício de Zacarias, se a gente chegou a comentar sobre isso na introdução, mas eu acho que ele era ali da turma dos sacerdotes, né? Então, Deus está falando o seguinte: antes de acontecer, Deus vira e fala: eu quero que você seja pastor de ovelhas. E pastor de ovelhas naquela época, né, não é um pastor, não é um pastor de igreja, assim, né? Representa muito, porém não era exatamente isso, era de fato um pastor ali que cuidava de ovelhas, de um rebanho e tal. Mas sempre com esse significado, Jesus vai dizer que Deus, o Senhor, é um bom pastor, né? Davi vai falar sobre isso, enfim, várias passagens a gente vai ver de fato. Deus vai colocar pastor como sendo: meu povo está perdido porque não tem pastor, as ovelhas estão perdidas, estão se perdendo, estão se afastando porque não tem um pastor. Então, o pastor é sempre essa figura aí de quem vai acomodando ali, vai trazendo para perto, vai direcionando, vai alimentando, vai cuidando. Então, beleza. Então, Deus está falando para Zacarias ser um pastor de ovelhas. E aí ele iria, falar, comunicar algumas coisas através daquilo. Então, Zacarias, de repente, alguém dá para ele ali, contrata ele como pastor, vai dizer lá no versículo 7. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. E foi exatamente isso que o Senhor falou antes. E esses, né, olha só, vamos voltar. Então vai dizer assim: sejam pastor e tomem conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigadas quando as matam, e depois que vendem a carne dizem: graças a Deus ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Os rebanhos estavam sendo tratados de maneira totalmente para um ganho pessoal, para um benefício próprio, com egoísmo, com egocentrismo, com um propósito para o fim deles mesmos. Isso para Deus tinha muita importância, porque isso se tratava da realidade do país, da realidade daquele que tinha sido levantado, né? E estavam sendo tratados dessa mesma forma. Vocês são massa de manobra para mim. O povo desse país
nada mais, nada menos, serve nada mais, nada menos para o meu ganho, para o meu benefício. Eles estão pouco se importando com você. Estão pouco se importando se você está se divertindo no final de semana. Estão pouco se importando se você de fato tem uma educação que presta. Estão pouco se importando se você tem saúde. Estão pouco se importando. Estão pouco se lixando. A verdade é essa. E era exatamente o que estava acontecendo aqui. Deus estava mostrando a partir disso, tanto que aí vai falar, vai continuar dizendo, em um mês. E aí, e do mesmo jeito, as ovelhas, elas estavam rebeldes, elas estavam, elas não respeitavam mais nada, elas gritavam, enfim, gritavam pelas ruas, faziam manifestações. Não, brincadeiras à parte, mas essas ovelhas que Zacarias então pegou para tomar conta, que eram essas ovelhas que iam ser compradas e vendidas para ser mortas, elas então estavam ali, no alvoroço. Elas não existe aquela passagem, às vezes uma ovelha se perde e tal, aí o pastor vai lá, volta, retorna com ela, aí ela vai de novo, aí volta de novo, até o momento que o pastor precisa cortar a perna dela para ela não ter como mais fugir. Quebrar a perna dela, cortar não, quebrar. Aí beleza, a patinha, perna não. Aí beleza, então essas ovelhas, elas estavam assim, alvoroçadas. E aí diz que Zacarias perdeu, em um mês ele já acabou com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas, eu não serei mais o pastor de vocês, que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas e que as que sobrarem como umas as outras. Primeiro, antes disso, ele tinha feito ali 2 cetros para estar, juntando, enfim, a gente sabe, gente, eu também não sou pastor, não conheço muito disso não, mas a gente vê nas historinhas. Então, para estar juntando, fazendo lá o que ele tem que fazer, e ele chamou esses 2 bastões de união e de bondade. Em outras versões vai falar graça, mas as ovelhas estavam tão assim que ele acabou quebrando esses bastões. E ficou aborrecido com elas, e elas com ele não queria mais saber de nada. E aí, sabe uma coisa assim que, querendo ou não, você se vê cumprindo ali, se vê na posição ali, não de Deus, mas é um sentimento assim que vem de dentro de você, de raiva, de angústia, de caraca, velho, tô tentando fazer isso daqui, não dá certo e não sei o quê, e parece que ninguém quer nada com nada e isso e aquilo. E você, querendo ou não, tem uma explosão assim, E aí vai falar assim, ó, eu não serei mais o pastor de vocês, que morram as que vão morrer, que sejam mortas as que vão ser mortas, e que as que sobrarem comam umas às outras. Depois peguei o bastão chamado bondade e quebrei como sinal que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas que estavam me espiando entenderam que era o Senhor que estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu lhes disse, se vocês estiverem satisfeitos, paguem o meu salário, senão não paguem. Eu sequer estou trabalhando aqui pelo salário. Zacarias estava trabalhando por uma obediência a Deus e por um propósito, sabe? Ele estava, querendo ou não, se colocando ali na posição em que Deus estava com aquele povo. Ele estava de saco cheio do povo se rebelar daquela maneira antes, E com saco cheio dos governantes, que ao contrário de amarem, de cuidarem do povo, estava cada vez pior. E aí eles pagaram ali, eles
pagaram as 30 moedas de prata, que cada, né, uma moeda de prata valia por um dia de trabalho, então muito provavelmente ele trabalhou por um mês, tanto que ele fala aqui, né? Em um mês acabei com os 3 pastores, e é equivalente exatamente ao que foi pago ali também por Jesus, né? Na hora da morte de Jesus, que Judas recebe, né? Então é mais ou menos isso. Zacarias, ele estava ali representando a Deus. Zacarias, ele começou um trabalho para cumprir aquilo que Deus estava, né, falando, estava querendo representar através daquele sistema, através daquela ocasião, daquela situação ali com as ovelhas. Ele estava falando, é isso que está acontecendo com o meu povo. Você está entendendo por que eu estou tão indignado com tudo que está acontecendo? Então é isso. E aqui na legenda eu vou continuar, porque meu tempo já se esgotou. Beijo, tchau.